Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de automação industrial. Hoje nós vamos falar de um tema chamado COBOs, os robôs colaborativos, integrando humanos e máquinas na produção industrial. Do que se trata então o nosso assunto? Do que nós vamos falar, né? Então nós vamos falar sobre a utilização de mecanismo robótico, vamos entender o que é isso, né? Junto a um operador na montagem ou numa linha de produção. Nós vamos falar da evolução robótica convencional, incluindo, no nosso caso, a robótica colaborativa. E vamos entender, então, como o uso da robótica colaborativa, no nosso caso, que aumenta a produtividade e a segurança das operações. E como se conecta aí no nosso mundo digital. Falando um pouquinho de história, né, para ficar em breves palavras, a gente pode aqui colocar os robôs no ano de 1954, onde surge, né, essa ideia, né, de equipamento, né, e a gente tem uma visão aqui de como isso e o quão evoluiu, né, e a gente tem essa ideia de robôs colaborativos aí, surgindo em torno de 1996, né, isto é bem recente comparando com os robôs, né, e o quão evoluiu também na indústria e quanto isso vem crescendo. Mas o que é um cobô ou um cobote, né? Talvez aí você vai talvez escutar alguma coisa nesse sentido ou escrito dessa forma. Vamos lá, né? Então, um cobô, né, ou um robô colaborativo, ele é um dispositivo que interage não com a pessoa, né, com o humano, em um espaço colaborativo. Nós vamos entender um pouquinho melhor. Aqui tem algumas fotos, né, de algumas empresas, né, que fabricam esses robôs colaborativos. O que é uma integração, né, de robô-homem, para a gente entender um pouquinho, né, de esse conceito, né? Então eu tenho alguns modelos, né, que eu posso aplicar. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com um modelo chamado de coexistência, né? O que é isso? São os humanos e os robôs trabalhando lado a lado, né? Sem uma cerca, mas sem um espaço de trabalho compartilhado. Eu posso trabalhar com colaboração sequencial, isto é, o humano e o robô estão ativos no espaço de trabalho compartilhado, mas os seus movimentos são sequenciais. Eles não trabalham uma peça ao mesmo tempo. Trabalham em regime de cooperação, isto é, o robô e o humano trabalham na mesma parte ao mesmo tempo, com ambos em movimento. E eu posso trabalhar numa colaboração responsiva, isto é, o robô responde em tempo real ao movimento do trabalhador humano. Né? Isso aqui está de acordo com a EFE, de acordo com o que vocês estão vendo aqui. Né? Na verdade, é um resumo para vocês entenderem um pouco isso. Em linhas gerais, se a gente for fazer uma comparação então entre os cobôs e robôs, talvez as principais, né? Só para ficar em algumas linhas aqui, para vocês começarem a se ambientar com esse conceito, né? Então, os cobôs ele tem uma programação rápida, feita em horas, né? E ele eu posso treinar este robô, né? Os robôs convencionais, a programação ela é lenta, podendo chegar a semanas, e é uma programação com uma linguagem específica, tá? Então, talvez assim são as grandes diferenças para a gente iniciar a nossa conversa. Eu quero destacar aqui o que parte dessa apresentação ela está baseada nos materiais da US Robotics, né, que é uma empresa de vanguarda, tá, nessa área de fornecimento de robôs colaborativos. Então está ilustrando aí o nosso conteúdo aí, compondo aí alguma parte deste material. Bom, quais são os benefícios, né, de se utilizar cobôs, né? Eles são fáceis de programar, ele tem uma instalação rápida, são flexíveis no uso, são colaborativos, como nós vimos, né? E eles são seguros. Aqui a gente vai falar um pouquinho de algumas vantagens, né? Diversas vantagens, mas se a gente apontar algumas, né? Então eles colaboram em equipe, né? No caso homem-máquina, cuidam de tarefas mais perigosas. A ideia é que nunca prejudica o funcionário, claro, né? Diminuem os custos de produção, melhoram a produtividade, podem ser transportados facilmente
e aprendem novas tarefas, né, facilmente. É fácil, né, você reprogramar ele para trabalhar de outras formas. Quanto às aplicações, né, quer dizer, onde eu posso ter o entendimento aonde encaixa um robô colaborativo, aonde, por exemplo, nas principais olhares, né, onde eu tenho operações repetitivas, né, no meu processo produtivo, operações que não são ergonômicas, isto é, são difíceis, né, de você se movimentar na linha de produção, e operações de baixo valor agregado, isto é, aonde eu posso trabalhar com alta repetência, né, de movimentos. A segurança, né, de robôs também é uma parte muito importante, também aqui referenciado pela US Robotics, onde ela tem um material aí que explica isso, né? Mas só para vocês entenderem um pouquinho, essa parte de segurança de robôs colaborativos, ela é normatizada, tá? Então aqui qual é a nossa ideia? Mostrar para vocês, né, que existem as ISOs, né, com respectivos números e do que elas tratam especificamente. E o mais interessante, quem que deve atender, né? Quer dizer, tanto o fabricante quanto o integrador ou o usuário final devem entender dessas normas de segurança para que seja feito tanto o projeto quanto a aplicação. Então vale aí uma pesquisa, né, e um estudo para vocês conhecerem um pouco melhor sobre essas normas de segurança nessas aplicações. Bom, falando um pouquinho de uso dos cobots, né? Então, onde a gente pode os utilizar? Então, diversas, né, aplicações, né, na utilização, mas a gente pode aí apontar as principais, né? Onde ele pode então pegar e posicionar uma peça, né, por exemplo. Ele pode trabalhar diretamente executando montagem, testando produtos também, pode trabalhar com tarefas de precisão e ele também pode trabalhar com uma análise e inspeção. Então, são algumas aplicações aí do uso de robôs. Então, aqui um exemplo para vocês, né, um pouco mais ilustrado de forma gráfica, três modos de implantação, que nós já comentamos alguns modelos, né? Então, aqui é um desenho, né, onde há uma coexistência, né, operador robô trabalhando numa linha de produção. Olha que interessante, aqui é a parte que tangencia, tá? Aqui é sincronizado, percebam, né? Onde eles se juntam e aqui de forma colaborativa, né? Juntamente ao operador. E é para ilustrar um pouco, para vocês perceberem, né? Que o grande entendimento que a gente tem a respeito de robôs colaborativos é realmente, né? Você trabalhar a pessoa mais o robô, tá? Essa é a grande ideia aí da gente entender. A gente falando um pouquinho então de interessante a gente explorar também outras aplicações, tá? Então aqui alguns exemplos para vocês aqui, muito interessantes, né? Tem N aplicações, mas olha que interessante, eu posso utilizar os robôs para conexão em sistemas elétricos, né, de alta tensão, né? Eu posso manipular produtos químicos também, esse é um outro tipo de aplicação. E posso aplicar, né, a aplicação de remoção de tintas em grandes navios. Para ficar aí alguns exemplos para vocês verem, né, o quão versátil e interessante é utilizar utilização desses equipamentos. Aqui tem uma tela mostrando a adoção, isto é, o crescimento da aplicação de cobots, né? Muito interessante também, isso está numa apresentação da US Robotics, né? Mas olha que interessante, né? Então aqui o que vocês percebam? A utilização aqui são o uso, né? Isto é, a adoção, a aderência de robôs convencionais e aqui os cobots, né? Especificamente os robôs colaborativos. O que é importante a gente conhecer dessa tela, né? Que percebam que ele vem crescendo, né? Gradativamente em relação ao uso, né, das aplicações nas indústrias. Então, assim, qual é a nossa leitura, né, que a gente leva disso, né? Quer dizer, de fato, né, há um crescimento e a adoção tende a crescer cada vez mais na aplicação industrial.
Eu queria deixar aqui um registro com vocês, né, do que é uma aplicação de robótica avançada, isto é, toda aquela aderência de indústria 4.0, o mundo da digitalização, né? Naturalmente não poderia ficar de fora aí tanto as tecnologias de robótica, os robôs, né? Mas o que fica a ideia para vocês, né? O que é uma robótica avançada, né? A robótica avançada nada mais é do que a aplicação dos robôs, né? Então percebam, né, dos robôs, cobôs, aonde eu agrego, né, tecnologias de internet das coisas, né? Isto é, eu interconecto todo o processo produtivo de dados e a partir disso, né, com os robôs e esta camada de internet das coisas, eu aplico inteligência artificial, tá? Utilizando processos de nuvem. Com isso, eu consigo criar modelos, né, processos de modelagem produtiva com a ideia de trabalhar com arranjos automáticos, isto é, tomada de decisões que podem ser feitas a partir, por exemplo, de processos que se repetem ou processos que mudam ao longo da linha de produção, né? Isso permite com que eu tenha linhas de produção extremamente flexíveis e adaptáveis, tá? Então aqui é apenas um recorte para vocês entenderem um pouquinho, vale aí um estudo mais aprofundado, mas sabendo que sim, esse termo, né, que vocês podem ver aí em alguns artigos, né, alguma coisa desse sentido, onde fala de robótica avançada. Então, isto é a aplicação desses elementos aí, dessas tecnologias digitais, juntamente com os robôs e cobôs. Então, eu queria aqui, para ir fechando com vocês, né, falando um pouquinho de tendências, né, sempre é interessante falar, né, do que caminha, né, não esgota o assunto, mas a ideia é fazer uma provocação e uma continuidade de estudo. Então, algumas tendências na área de cobôs, né, sistemas robotizados, né, então, caminha para a produção sem linha, né? Isto é, montagem dinâmica e individual de acordo com rotas, isto é, extremamente dinâmico. Então, isso também tende, né, a acontecer aí ao longo do tempo em termos de evolução tecnológica. Esses robôs móveis, né, isto é, layouts adaptados de acordo com recursos extremamente flexíveis, isto é, sistemas arranjáveis, que tem arranjo próprio, né, eles se movimentam ao longo da fábrica, e os sistemas autônomos, né? Isto é, o planejamento e controle de produção ele é em tempo real. Né? Conforme vai acontecendo, por exemplo, os pedidos, os sistemas se arranjam de forma automática, né? Em tempo real, de acordo com a parte do planejamento. Tá? Então ficam aí algumas ideias para vocês verem aí o quanto está evoluindo tudo isso. Então a gente aqui conclui, né, que a robótica, na verdade, ela é a materialização, né, do desejo do homem que é criar mecanismos de automação. Então ele passa a ser um equipamento a mais, né? Qual o objetivo? Ter autonomia, né? Diversas aplicações que podem ser colocadas. Né? O homem entendeu que poderia, com esta máquina, né, trabalhar ao seu lado. Então surge essa ideia, né, de robô. Então, através dessa colaboração, criando o tal dos robôs, como acabamos de ver. Tecnologia e humano juntos, né? Essa foi a grande ideia. Criando soluções para o desafio da humanidade. Né? Então fica aí essa mensagem aí de conclusão dessa aplicação. Então tá aí uma apresentação a mais para vocês aí que são estudantes, né, que trabalham na área de automação. A ideia, na verdade, é fazer um recorte para vocês aí se prepararem porque vem crescendo muito essas aplicações. Então tentei aqui fazer um resumo bem simples e direto e que vocês aí tenham continuidade nos estudos, né? Então, eu desejo para vocês aí uma boa sorte e até a nossa próxima apresentação.